como eu me alimento durante a atividade física e durante aqui, nesse período que envolve a atividade antes e depois. Muita gente se preocupa com o que vai comer ligeiramente antes e ligeiramente depois da atividade física. Mas você sabe que tão importante quanto essas refeições pré e pós-treino é a refeição que vai do pós-treino ao pré-treino da próxima vez. Então nós temos que prestar atenção, olhar com carinho, com cuidado para o que vamos ingerir antes, eventualmente durante o treino e depois do treino, mas tão importante quanto é o que a gente vai comer ao longo do período até o próximo treino. Então, antes do treino, o nosso corpo ele precisa de energia. Eu vou contrair músculo, levantar peso, ou correr, ou me alongar, dependendo da modalidade de atividade física escolhida, né? Vou lutar, vou nadar, eu vou precisar de energia. E a energia, ela vai vir da glicose. A glicose é o principal combustível de todas as células, inclusive da célula muscular. Então, quando eu for fazer uma atividade física, eu preciso consumir alimentos contendo glicose. E o mais fácil de todos são os alimentos fonte de carboidratos. Os carboidratos são quebrados facilmente em glicose. Eu consigo obter glicose, por exemplo, através de proteínas, mas isso dá um trabalho danado para o corpo conseguir. A forma mais rápida e mais fácil é eu consumindo carboidrato. E por carboidrato, você vai entender a partir de cereais, de frutas e de leguminosas. Esses são os alimentos que basicamente contêm um bom teor de carboidratos. Então, a famosa banana com aveia pré-treino, ela é bem bacana. Vale a pena com as suas variações. Então, um mamão com granola, uma fruta qualquer com um pedaço de pão, uma bolacha de arroz, uma tapioca. As combinações desses dois grupos alimentares, então as frutas com um fornecimento de glicose mais rápido e os cereais com fornecimento de glicose um pouquinho mais lento, vai garantir, esses dois grupos vão garantir que a gente tenha glicose chegando de maneira abundante e com isso o treino fica mais fácil. Se você for treinar mais de 1 hora, for treinar 1h30, 2, você pode se hidratar com água de coco, você pode jogar um punhadinho de uva passa ou algumas ameixas, alguns damascos, mastigar, que isso vai dar uma glicose relativamente rápida com fibras, né? Especialmente se for as frutas secas, com as fibras para você não ter aí um pico de glicose muito rápido. E no pós-treino, a gente acha que a proteína é o elemento mais importante, né? Afinal de contas, depois do treino eu vou fazer os meus músculos, eu vou construir a minha massa muscular, crescer a minha massa muscular, qualquer que seja a modalidade, sempre vai ter trabalho muscular envolvido. Mas tão importante quanto as fontes de proteína são as fontes de carboidrato. Então é importante que eu ingira boas fontes de carboidrato. Nesse sentido, numa alimentação baseada em plantas, veja que depois do treino, comer leguminosas de forma geral já garante que eu consuma carboidratos e proteínas. Fica bem fácil. Então, se você treina no meio da manhã, você pode, por exemplo, almoçar depois. Ou se você treina logo no começo da manhã, você pode deixar para comer um pedaço de frutas com tipo uma banana com aveia e depois, entre aspas, tomar o seu café da manhã, comer um pão com tahine, um pão com tofu, um pão com patê de grão de bico, são alternativas. Um mingau de aveia ou aquela aveia dormida, né, ou overnight oat, que é a versão em inglês, né, o nome em inglês da aveia dormida. Então, fica aí como as possibilidades. Uma coisa para você não comer antes do treino são gorduras e proteínas animais, se esta for a sua opção alimentar.
elas demoram para sair do estômago, e aí o seu estômago precisa estar mais livre para poder fazer o exercício, para não ficar com sangue ali no processo de digestão. O seu sangue precisa estar concentrado nos músculos que você vai trabalhar. Então, essencialmente é isso. E entre o pós-treino e o pré-treino do dia seguinte, um equilíbrio alimentar, as refeições sendo compostas por alimentos frescos e integrais, sempre com uma boa fonte de carboidrato em cada uma das refeições, é fundamental. Se você ficar sem consumir carboidratos, e bons carboidratos, que eu tô falando, porque carboidrato aqui é um grupo alimentar, né? Se você ficar sem consumir bons carboidratos, o corpo vai usar o seu próprio tecido muscular para obter glicose, porque o cérebro e outros tecidos não conseguem ficar sem glicose, e se eu não consumo carboidrato, que é a fonte mais fácil de glicose, o corpo vai buscar de outra forma. E a forma, primeiro, é buscando nos estoques. Então a gente tem estoque no fígado, a gente tem estoque nos músculos de glicose. Os dos músculos só ficam para os músculos e do fígado é distribuído pelo corpo todo. Quando esses estoques acabam, o cérebro vai dar um jeito, através de sinalizadores hormonais, de pedir para os músculos liberarem aí a proteína, né, os aminoácidos, quebrar esses aminoácidos, transformá-los em glicose para então alimentar os tecidos. Então, se o objetivo é ganhar massa muscular, é tão importante quanto ganhar é manter. Então, fica a dica aí de como se alimentar antes, durante, depois e durante um treino e outro.